dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e irmãs. Estamos continuando aqui. Eu, Daniel, Pastor Everson, vamos continuar nossa série da IBD, que estamos conversando sobre dons espirituais. Hoje falaremos sobre dons de profecia e dons de cura. Mas antes eu queria convidá-los a orar com a gente, para que o Senhor nos guie em tudo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua direção nessa aula, que seja o Senhor a conduzir todas as coisas, que a sua palavra seja manifesta, seja falada, seja conversada e seja fixada em nossos corações e em nossas mentes. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja ouvindo, que seja edificado e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro eu queria ler um texto de 1 Coríntios 12, os versículos 8 até o versículo 11, em que Paulo dá uma das listas de dons que ele dá ao longo de em todas as cartas que ele escreve. Acho que são 3 listas, se eu não me engano, mas tem essa nomes. A gente tem usado. Tem mais? Tem, mas essa daqui já nos supre para muita coisa, não daria tempo. Muito bom. 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, os dons são para a edificação da igreja, né, pastor? São dádivas mesmo para edificar. A gente já falou em uma das aulas, né, o próprio significado do termo dom, que é dádiva, doação, e quando falávamos até sobre o uso, exigia realmente o envolvimento da comunidade. Todo o uso de uma dádiva para si já não seria dom. Já não seria dom. Qualquer um desses que a gente leu aqui. Seria mais egoísmo. Sei pregar e uso todo o meu dom de profecia para me edificar na Bíblia. Isso é profecia ou... tenho o dom de curar e sempre ponho a mão na minha cabeça e nunca pego uma gripe. Já não é mais dom, já virou egoísmo. Né? Então, precisa mesmo ser sempre para a edificação da comunidade. E são capacitações espirituais, né? São coisas sobrenaturais ou capacitações que vêm do próprio Espírito Santo que fogem do natural. Sim, sim. Uma outra característica eu acho que também é essa. Se eu consigo realizar de um outro modo que eu não dependo necessariamente do Espírito Santo, mas de uma cartilha, uma cartilha resolve, também já não é mais dom. É bom, mas não é dom. Rima, né? É ciência, né? É ciência. Eu estava pensando, por exemplo, na cura. Hoje à tarde, estava conversando com alguns irmãos aqui na igreja, sobre a medicina oriental, milenar, chinesa. E é verdade, algumas coisas que funcionam. Aí uma estava falando para o sono, por exemplo. Apertar 30 segundos o vão da testa entre os olhos ajuda a te apagar para o sono. Aquela da unha, do polegar, para dor de cabeça. A do sono não funcionou comigo, tá? Mas essa da unha já funcionou, por exemplo. Pressão na cabeça, apertar uns 30 segundos, bem forte, o polegar, a unha aqui. Você sente o alívio imediato da dor de cabeça. Mas aí eu pergunto, estudaram, descobriram a veia, o nervo e o tendão, a ligação entre o cérebro e o polegar e aplicam. E funciona para curar. É dom de cura ou ciência médica? Ciência. Pronto. Se eu estudei e houve um caminho natural, tudo que eu cheguei através das vias de um caminho natural, ainda que foi bom, a gente tem que distinguir o que é bom e o que é dom. Porque dom tem mistério sobrenatural. Sim. Que foge dos caminhos da ciência. Muito bom.
É uma capacitação do Espírito mesmo, né? É uma bênção do Espírito para a igreja. Agora vamos entrar então no nosso tema de hoje, dom de profecia. A gente ouve falar bastante daqueles profetas antigos que profetizavam coisas para o futuro e que falavam, anteviam situações ou prediziam uma coisa, uma invasão de um reino, alguma coisa assim. O dom de profecia hoje é a mesma coisa? Seria a mesma antevisão, uma predição de um futuro, um oráculo? Como funciona o dom de profecia hoje? O que é o dom de profecia? O dom de profecia hoje, eu vou pegar o gancho do que acabamos de falar, Sim. Entre ciência para saúde e dom de cura. Ciência para saúde é algo que você estudou e fez bem para a saúde. Dom de cura é algo que você não estudou, mas orou e a dor passou. Então, para profecia, vai talvez nos confundir um pouco, a gente vai precisar explicar, que de uma certa forma, a profecia hoje, ela já vai ser estudada. Profecia hoje vai ser estudada. Então, a nossa tendência natural, quando entender o que é profecia, é falar, então tá, então não existe mais profecia. Não, ela existe. Nós não somos cessacionistas que, os dons passaram e alguns dons não existem mais. Todos os dons são dádivas e dadas por Deus e Ele ainda dá e, portanto, válidas para o dia de hoje. Inclusive a profecia. A gente precisa discutir aqui o que é a profecia hoje. A profecia hoje é você profetizar o que foi proferido. Porque um dia foi proferido para um futuro que não existia. Então, de fato, o profeta da época, ele estava falando a palavra de Deus. Só que ele estava falando uma palavra de Deus que ainda não havia sido revelada. Portanto, ele era conhecido como o profeta. E, infelizmente, por causa disso, a expressão profecia, ou o termo em si, profético, fala profética, ficou apenas sendo condicionado com futuro. E aí foi o nosso erro. Então, profético não tem nada a ver com a questão do cronos, de que época foi dito. Qual time cronológico essa palavra foi dita. Mas sim o que foi dito. A quem pertencia o dito. De quem veio o dito. Aí a gente descobre, é palavra de Deus, veio de Deus. Então, se veio de Deus, é profético. Se veio de Deus, é profético. Aí a gente pensa, hoje, profecia, pregar a palavra desse Deus, que é profético, porque foi Ele que profetizou. Então, não é o tempo do conteúdo que determina se você é um profeta. É a qualidade do conteúdo que determina se você é um profeta. Qual é o conteúdo que determina se você é um profeta? Então, se eu prego hoje em 2022, se você prega hoje em 2022, o que você está pregando é profético ou não? Quando você está pregando, você está sendo profeta ou não? Depende. Do que você está pregando. É do que está pregando. E não de para quando. Porque senão, Daniel, pensa comigo, né? Se para ser profeta tem que ter mais a ver com o cronos do tempo do que o conteúdo da mensagem, para quando teria que ser a nossa mensagem para sermos considerados profeta em 2022? Pensa um pouco comigo. Associamos profecia com pregação referente ao futuro. Significa que como é que o Daniel pode ser um profeta de Deus hoje? Para quando teria que ser a sua palavra? Para além. Na verdade, Me entende? Hoje, essa palavra que nós estamos pregando para hoje de manhã,
Lemos um texto, estamos ensinando, discutindo, interagindo de um texto aqui. Estamos aqui, ó, 1 Coríntios, aberto na nossa frente. Só que aí a gente tem um problema. Nós estamos pregando hoje para você que está aí, ouvindo hoje. Então já não somos profetas. Não somos. Né? A única forma de sermos profetas, mesmo com a palavra de Deus, é dizer assim, hoje, tá? Em 2022. Para você, meu irmão, em 2023, que vai ouvir esta palavra, saiba que Deus escolheu uns para isso, para aquilo, que os dons são diversos. O Espírito é o mesmo. Então, a única forma da gente ser profeta era jogar a mensagem de 2022 para algum futuro. Então, a profecia hoje, o dom de profecia é a explicação da palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus, a explicação inspirada, né? Pelo Isso. Espírito. Por que o inspirada, né? E por que você jogou esse termo inspirada no meio, né? Você está trazendo exatamente a essência do que a gente está falando, Sim. que inspiração não revela o tempo, mas inspiração revela o conteúdo, a qualidade do conteúdo. Olha, este conteúdo é inspirado. É o que conta. Então, por isso que lá em 1 Coríntios 14, no versículo 1 mesmo, ele vai falar, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque a profecia é a exposição da palavra. Uhum. E é aquela que transforma, né? É aquela que faz efeito para todos. Muito bom. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Eu não sei se você pensa, mas olha, quando ele fala assim, principalmente que profetizeis, responde ou não se existe profecia? Responde ou não responde se a profecia seria algo válido para a igreja? Primeiro a gente tem que lembrar, ele começa a carta dizendo o quê? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, para quem? Igreja. Ele estava falando para uma igreja, com endereço, né? Com CEP, com local, para Corinto. E ele fala para aquela igreja, procure os diversos dons, mas procure igreja. Principalmente o que, igreja? Profecia. Procurem profetizar. Então é óbvio, aqui já está implícito que sim, ele estava mandando profetizar. Ele estava dizendo para a igreja profetizar. Ele estava validando a continuidade da existência e da prática do dom de profecia. E no versículo 3, no capítulo 14 ainda, ele vai falar então a finalidade da profecia, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha que legal. Então é para edificação da igreja, Que legal. para o encorajamento, exortação e para consolação da igreja. Ele já dá todo o esquema, né? Uhum. Ele fala da onde vem, para que serve. E o que tinha, o que deveria conter. Sim, o conteúdo. Que é a edificação e tal, exortação, sim. Consolo. Sim. Mas a gente vê também alguns erros, né? Que especialmente a igreja de Corinto fazia. E lá no final desse capítulo 14, na aplicação do dom de profecia, você vê que ele corrige. Lá no 29... Tá aqui, Isso. posso ler? Pode, por favor. Até o qual? 33. Tratando-se de profetas... Esse? Isso. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E, se porém... Não, 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. E os espíritos do profeta estão sujeitos aos próprios profetas. 33 também? Isso, por favor. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Legal. Legal. Se ele traz esse ensinamento, é porque a igreja ali estava precisando, né? Então não tinha essa ordem no culto público ali, onde estavam reunidos, devia ser um monte de gente profetizando ao mesmo tempo, ou querendo falar a palavra, e não respeitava a ordem de
um de cada vez, ou apenas 2 ou 3? Foi na aula passada que surgiu esse negócio de 2 ou 3 de Sim, novo, também, né? verdade. Para De dom línguas. de línguas, né? E também há um erro de pensar que a profecia é dada num êxtase espiritual, né? Num frisson de emoções. Sim, como se fosse alguma coisa muito superior e que a pessoa não conseguisse controlar aquilo. Uhum. Mas Paulo é bem claro, né? O espírito do profeta é sujeito. Está sujeito ao próprio profeta. Sim. Então ele tem que ser ordeiramente, né? Eu acho que o ordeiramente, inclusive, é claro, ele fala depois. Primeiro ele fala do número, né? Sim. Mas depois ele fala que o espírito do profeta está sujeito no 32. Sim. Porém, é muito coerente. Ele é muito coerente aqui, porque eu acho que quando fala do número de profeta profetizando, que só podiam ser ali 2 ou no máximo 3, ele já está mostrando um certo grau de sujeição na arte da profecia. Eu acho que não entraria contagem numérica de controle. Eu acho que não entraria uma ordem que mexesse com quantidade numérica se fosse algo imprevisível, imensurável e incontrolável. Como que o dom de profecia é algo místico, forte, de um ímpeto incontrolável, e Paulo manda criar regra de número para 1, 2, no máximo 3. Não caberia. Eu ia colocar a regra para o Espírito Santo agir. Não caberia. A gente estudou um relato de um pastor que traz sobre uma senhora que ela chega numa igreja e ela ela manda um bilhete para o pastor dizendo que ela tem uma profecia, alguma coisa da parte do Espírito Santo para falar. Só que era uma senhora desconhecida, não sabia nem se ela era crente. Imagina, hein? Imagina. Como é que é a fé dela, como é que é o proceder dela, o agir dela. E o pastor não dá aquela oportunidade. No final do culto ela tá brava ali, né? No final, reclamando, dizendo que o Espírito Santo não pôde falar naquele dia porque o pastor impediu ela de ter aquela oportunidade de falar. E o pastor o pastor corrigiu ela. Falou, não, o Espírito Santo falou, só que hoje ele falou através de mim. E não da senhora, e não da senhora. Até porque eu não poderia abrir essa concessão para a senhora, que eu não a conheço. Mas você pode conversar comigo, tudo, e outro dia, se assim o senhor permitir, você vai ter essa oportunidade. Mas depois, o relato é de que ele ficou sabendo que ela andava por várias igrejas fazendo isso, fazendo confusão. Era uma prática provavelmente comum dela. Isso, também. E pior que o conteúdo era mentira. Terrível, né? E aí olha só, né? Porque quando a pessoa crê dessa maneira mística, ela traz confusão para si e para os outros. Mas primeiro é uma confusão para si mesmo. Ela pensa que realmente aquele é um recado inadiável de Deus para um momento específico que Deus levantou para ir falar na igreja dos outros. Porque se ela não era conhecida e se o pastor falou, não, eu não poderia ter deixado uma pessoa que eu não conheço, então ela não era conhecida. É um recado estranho de uma pessoa estranha para uma igreja estranha de um Deus que ela diz que é isso aqui. Muito estranho, né? Muito estranho, não caberia mesmo não. Mas é um misticismo de achar que é um ímpeto incontrolável. Eu acho que já está embutido nessa postura um pensamento assim. É uma palavra incontrolável de Deus que eu não posso me segurar, porque Ele mandou para hoje. Eles acreditam ser uma revelação especial de Deus, uma revelação diferente, né, do que já tem, para trazer de diferente uma direção para a igreja. Se fosse assim, Paulo não poderia dizer que a profecia pode ser julgada, deve ser julgada. Né? Se fosse assim, se alguém levantasse e falar, assim diz o Senhor, e continua passando uma mensagem, quem vai poder julgar o que o Senhor diz? Mas aí já tem a revelação de Deus, né? Aí já tem o que disse o Senhor. Então, como que é esse julgamento da profecia, pastor?
Eu acho que hoje é mais fácil do que naquela época, né? Porque o julgamento hoje também é em cima de um conteúdo já existente. É um conteúdo que temos em mãos. Eu acredito, aí já é mais assim uma interpretação pessoal do que teologia propriamente dita. Mas eu entendo que quando o apóstolo Paulo fala que tratando-se de profecia, falem apenas 2 ou 3, outros julguem, se porém vier uma revelação, e aí eu preciso citar isso aqui, porque está aqui, Sim. revelação, eu creio que é uma aplicação muito pontual para um momento eclesiástico em que o cânon bíblico, ou toda a bibliologia, não havia sido fechada. E o apóstolo Paulo, na sua humildade de ser um homem, sim, é claro, muito sábio, poderoso, grande, usado por Deus, humildemente, embora com toda a sua grandeza, reconhece humildemente o seguinte, olha, pode ser ainda que Deus levante alguém para falar algo não revelado. Porque ele estava num tempo ainda não fechado. A canonicidade, os limites da escritura sagrada estavam abertos no tempo de Paulo ainda. Tanto depois ainda veio o Apocalipse de João, né? Depois, não foi? Sim. Apocalipse de João. Então para aquele momento era cabível dizer, olha, inclusive, tal, se tiver alguém aí com profecia, tal, fale e outros julguem. Hoje não é cabível deste modo, mas é cabível de maneira aplicada. Eu acho que não é cabível criar, mas é cabível aplicar. Sim. E inclusive aplicar o que havia num contexto ainda aberto para a criação. Então, por exemplo, o que seria hoje isso daqui? Uma pessoa ter uma revelação. É uma pessoa ter, sim, uma palavra que não estava no script. Não estava nem necessariamente na liturgia daquela programação. Porém, é o seguinte, embora aquela sua palavra não estava no script da programação, mas vai ter que estar no script da escritura. Então Com é uma certeza. Revelação. Não pode ser nunca Legal. Anti-escritura. Né? Anti-escritura. É uma revelação para aquele momento. Posso usar um exemplo muito simples do nosso culto de domingo passado, aonde eu fui procurado por uma pessoa que pediu oração por uma irmã que não estava na minha lista de oração. Eu já vim para a igreja com culto, falar, vou desafiar para oração, vou citar o nome daquela irmã que a gente sempre fala. Uma outra pessoa me encontrou na chegada e falou, pastor, o senhor soube da irmã fulana que passou muito mal, internou hoje, vai fazer uma cirurgia de urgência amanhã, a irmã fulana de tal? Eu conheço a irmã e não sabia da situação. Falei, pode deixar, irmã, eu vou colocar. De um certo modo, ela trouxe uma revelação para mim. Mas cabe dentro da oração. Sim. Ela não pediu uma reza e não pediu um benzimento que está fora. Ela pediu algo que estava fora do meu script, fora da minha liturgia, mas que está dentro da palavra. De acordo com a Bíblia. A Bom, Bíblia fala para orar uns pelos outros. Né? Uns pelos Você outros. não está contra. E o irmão que depois, do final do culto, depois da pregação, pediu a palavra para desafiar a igreja toda a orar pela minha saúde. Sim. Então, não é algo que necessariamente vai estar na liturgia. É uma revelação. Peraí, mas que revelação é essa? Revelação em cima do que já está revelado, né? Aí é profético. É nesse sentido. E tanto que Paulo elogia uma igreja em específico, né? Em Atos 17, são os cristãos de Bereia, porque eles examinavam o que era falado para eles, eles conferiam lá nas escrituras se o que o próprio apóstolo Paulo pregava estava de acordo. É o 11.
17:11, né? Uhum. Pode? Pode, por favor. Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Legal. Estavam julgando a profecia. Julgando a profecia. Né? E olha que coisa interessante, Daniel, julgando a profecia. Não era nem necessariamente na hora, não. Sim. Examinando as escrituras todos os dias. Verdade. Para ver se as coisas eram de fato como o pregador tinha falado lá naquele dia. Então, eu até acredito que mesmo isso, a gente tem que pensar numa aplicabilidade moderna. Como que é a aplicabilidade disso hoje? Não é? Então, eu ouço aquele camarada todos os dias, examino todos os dias, contesto todos os dias, percebo todos os dias que está fora. Todos os dias. Eu paro de seguir ele e pronto, acabou. Claro. Pronto. Então, o que é julgar hoje também? O que é julgar hoje? É necessariamente partir para o confronto? Não sei. O que é julgar também as escrituras hoje? É sempre partir para o confronto? Ou já chegar para assistir uma pregação, já chegar com todas o escudo, né? Já chegar com todas as pedras na mão. Perde a bênção também, né? Sempre chegar fechado, né? Você acaba já indo mais como juiz para julgar, um avalista para avaliar, do que um crente para receber, né? Então é assim, olha, já vi, aquela igreja não cabe, não tem Bíblia, não tem palavra. Eu já julguei, avaliei. A palavra diz que nós temos que examinar todos os dias e ver se as coisas são de fato assim. E naquela igreja eu já vi que não é de fato assim. O que eu faço? Vou lá bater na igreja, confrontar o... Olha, não vou nem brigar. Então, no caso é o seguinte, eu vou para Bereia todos os dias, avalio nas escrituras para ver se é de fato assim. E já percebi, há anos, que as coisas em Bereia, infelizmente, não são de fato assim. Não vou mais para Bereia, pronto, acabou. É claro, verdade. Não vou para Bereia. E olha o perigo de não fazer o julgamento da profecia, de não confirmar com a palavra, né? Existem várias seitas heréticas que saíram de experiências pessoais, de revelamentos, né? Não são revelações, nem revelações. São revelamentos heréticos. Tem várias deturpações, distorções da palavra por causa de coisas pessoais, de interpretações pessoais que vêm contra o que as escrituras já dizem, né? A grande maioria das seitas são surgimentos de experiências pessoais. A grande maioria, né? Porque a Bíblia não é pessoal, ela é coletiva. A Bíblia é um conjunto de mais de 40 autores diferentes que Deus usou, época diferente, gente diferente, autor diferente, de cultura diferente. Se a gente for pegar desde o primeiro autor, Moisés, passando por todos os profetas, chegando no período do Evangelho, os apóstolos e o Apocalipse de João, estamos falando de mais de 1.500 anos de diferença, de revelação. 1.500 anos de diferença e estamos falando inclusive de 40 autores diferentes, coerentes. Não brigam, eles coadunam, eles convergem e combinam. Então teve que ter uma equalização muito divina nessa coisa para dar certo. Tem que ser muito de Deus para isso ser palavra de Deus, senão não daria certo. Então a Bíblia não é individualista, nem é individual e nem é pessoal. A Bíblia é coletiva. Mas aí eu pego a minha experiência pessoal e faço doutrina usando a Bíblia. O que vai sair? Seita. Agora você falou
dos autores do Antigo Testamento também. E lá tem alguns profetas. Como que a gente lida com os profetas do Antigo Testamento e o dom de profecia do Novo Testamento? A gente já viu que é diferente. O dom de profecia hoje é a pregação, a interpretação, a aplicação da palavra inspirada por Deus. No Antigo Testamento seriam revelações recebidas direto de Deus, né? Porque o cânon não está fechado. Então, existem ainda profetas como no Antigo Testamento hoje? Não, não existe, e mesmo no Novo Testamento a aplicação é a mesma, porque se eu for pegar Jeremias, se eu for pegar Samuel, aonde o cânon bíblico, todo o sistema da Bíblia ainda estava aberto, e ninguém nem sabia aonde esse fim iria chegar, e ninguém nem tinha noção de que um apocalipse ia se revelar, então era válido. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, no Evangelho e até nas igrejas, na época cristã e até aqui em Corinto, até ali ainda cabia igual. Porque o apóstolo Paulo mostra aqui, a gente viu, né? Se alguém tem profecia, um fala, os outros julguem. Então eu acho que não tem diferença de profeta do Antigo Testamento para um autor da carta pastoral do Novo Testamento. Não tem diferença, porque estava aberto do mesmo jeito. Agora a Bíblia tem a capa final, né? Isso. Acho que esse é o ponto. A revelação está fechada. Tem um ponto final, né? Tem um ponto final. Sim. Hebreus 1 e 2, na verdade, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Acho que explicita bem essa parte. Capítulo 1. Versículo. Isso, os primeiros versículos do livro, da carta. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Nos últimos dias falou pelos profetas, hoje nos tem falado pelo Filho. Então parece que afunila no Filho e vai afunilando em Cristo. Os profetas estavam apontando para o Filho, né? Desde lá. Para o Cristo chegando. E aí sim, olha só, os profetas apontavam para Cristo, Cristo apontava para a igreja aponta para a volta de Cristo. O Apocalipse é a volta de Cristo. Qualquer outro acréscimo é invenção, né? Qualquer outro acréscimo é literalmente acrescentar um i ou um tio além do que já foi revelado. Isso é um perigo, né? É muito perigoso, né? Acho que até pensei, eu não me lembro se escrevi ou separei, mas eu tenho ele aqui. Aquele que acrescentar, né? Um i. É Apocalipse? Não, acho que... Não, foi um texto de Lucas, né? Mateus... onde está? Me ajude aí. É um texto de Lucas? É um texto de Lucas, Nosso tempinho estourou, hein, pessoal? Calma aí que nós vamos achar esse texto aí, ó. Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Leia aí. Posso ler? Pode. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Um tio sequer da lei. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aqui diz o tio, o comentário da minha Bíblia diz o menor traço em uma determinada letra hebraica. E o acréscimo fala em Apocalipse. Sim. Olha só a maior prova de que o Apocalipse fecha, né? Porque aí a gente ainda está falando de Lucas, só que Lucas é o que ainda? Ainda é evangelista. Evangelho. Evangelho. Sim. Lucas ainda não é igreja. Sim. Aí tem evangelho, igreja e o fim da igreja, ou a volta de Cristo, que fecha no Apocalipse. E aí sim, lá não fala mais de mudar um i nem mudar o tio, fala de acrescentar. Por isso é a maior prova de que está fechado, porque fala que dali em diante não pode ter acréscimo. Isso é Apocalipse 22. Apocalipse 22, 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir essas palavras da profecia deste livro, tá? Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas ou flagelos
que estão escritas neste livro. Então, isso está onde? Em Apocalipse. Tá? Está sendo muito específico. É como quem diz, olha, gente, daqui, Deus em diante, está dizendo que daqui Deus fechou. Né? Aí o perigo realmente aí vai para a área do acréscimo. Tá? Mas os dons não mostram o grau de espiritualidade de alguém, né? Eu acho essa conclusão importante, porque às vezes alguém fica querendo medir o quanto alguém é espiritual, o quanto alguém é próximo de Deus por causa dos dons. Os dons são para serviço. Se existe alguma medida de espiritualidade, seria o fruto do Espírito, né? Não os dons. E aquela igreja de Corinto, então, era cheia de dons, apesar de ser imatura. Ou seja, tinha maturidade. Aliás, tinha dom, mas não maturidade. Exato. A espiritualidade doente, né? Que Paulo vem consertar um monte de coisas, mas eles usavam os dons para comparar status espiritual. Status espiritual. E eu acho que a gente fecha, nosso tempo passou, né? Mas eu não poderia deixar de falar da questão do status espiritual, porque a gente pensou em fechar falando da cura, né? E eu acredito que seria hoje o maior status espiritual de dom a cura. A cura. Chamaria mais atenção do que qualquer outro dom. Profecia. Ah, eu tenho dom de profecia. Eu tenho dom de cura. Não é? Ah, dom de língua. Dom de língua. Dom de língua caiu de moda. Dom de língua banalizou. O dom de língua é um dom bem menor que o meu, porque o meu dom é o dom de cura. Então eu acho que seria o dom de maior status. Eu creio também na contemporaneidade do dom. Sim. Inclui cura. Sim. Pastor, é válido para hoje? Claro que é válido. Deus pode levantar pessoas que curam? Pode levantar, até a cura. Mas eu acho que ficaria no maior mistério possível. Deus não revelaria. Não é um dom mensurável, não é um dom medível, se é que existe esse termo, né? Mensurável, não dá para medir, não dá para avaliar. Eu creio que seria um dom bem silencioso de Deus. E creio que as pessoas que têm, muitas não sabem que têm. Eu creio que soberanamente, graciosamente, para que haja proteção, sabiamente, Deus mantém no mistério. E eu fico pensando, né? Se eu tivesse dom de cura, será que eu teria sossego? Ou toda hora bateria gente na minha porta? Será que eu poderia cantar, pregar, visitar, fazer outras coisas que eu gosto? Eu não ia nem poder fazer o que eu gosto. Eu ia ter que viver curando. Curando. Ah, irmão, queria tanto entrar no louvor. Não pode, pastor, você tem dom de cura. Faz a fila aí, vamos fazer a sala da cura, porque você tem que ficar o quê? 24 horas, né? Eu poderia, por exemplo, viajar, descansar. Eu poderia evangelizar. Falar assim, mas como que uma pessoa que tem dom de cura vai ficar cantando, tocando, dando aula, pregando? Desperdício, né? Não é? Acho que não teria sossego, né? Eu penso ali, né, no dom de cura em Mateus 9, quando apareceu um doente, né? Um coxo, um aleijado, né? Ele foi para Jesus aleijado. E Jesus não curou o aleijão. Ele falou, sossega, filho, os teus pecados estão perdoados. Puxa, o homem foi aleijado. E Jesus fala de perdão. É como que eu não vim atrás de perdão. Eu vim atrás de cura. Ele falou, não, cura não. Eu vou perdoar os seus pecados. Mas como as pessoas abusaram tanto, falando, quem é ele para perdoar pecado? Aí ele falou, poxa vida. Então, ó, só para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecado, então eu digo para esse homem, levanta e anda. Aí sim ele curou. O propósito não era curar. Ele mostra com isso que o foco nunca foi cura. A ênfase não é a cura, é o perdão dos pecados. E mesmo quando teve cura, foi só para autenticar o perdão, mais nada. E ainda assim ele sempre mandava ficar quieto, né? Ele sempre mandava ficar quieto, né? Acho que é em Marcos capítulo 1 que o leproso vai até ele
E aí ele cura o leproso. Só que nesse ambiente estava fácil, porque parece que estavam só os dois. E aí ele tem a oportunidade finalmente de falar, não diga para ninguém. Vai no templo, paga a oferta pelo pecado, da purificação, né, que tinha a cerimônia deles, né? Mas não conte para ninguém que eu te curei. Não era para saber mesmo, né? E, irmãos, eu tenho minha enfermidade, viu? Tô numa luta aí. Se você souber que tem o dom de cura, me manda um contato. Eu sou o primeiro, eu vou te procurar, pode ter certeza. E como eu acho que a cura é um mistério e nem quem tem sabe, né? Então, ore por mim, porque talvez esteja em você. Amém. E você nem sabe, você vai orar e eu vou ser curado. Amém. Então, estamos concluindo nossa aula. O senhor pode orar? Sim, vamos orar. Fechamos? Mais algum comentário? Olha, gente, o assunto realmente é grande, eu sei. Hoje a gente quase dobrou nosso tempo aí, mas espero que tenha sido edificante para você. Feche seus olhos onde está. E Deus, nós queremos te agradecer e pedir que sejamos todos, no sentido de propagação, de proferir, sejamos todos profetas do Senhor. E que o Senhor nos dê a bênção, a dádiva, sim, de dons de cura na nossa comunidade. Amém. Peço que o Senhor faça isso comigo, com cada um dos meus irmãos, e sem nenhum status de vaidade ministerial, disputa de dons, mas que com muita humildade o Senhor nos encha deste poder e nos dê sabedoria de como trabalhar, de como manifestar. Mas, de fato, ó Deus, queremos pedir, sim, por aquele que nos ouve, que está enfermo, que o Senhor cure, porque nós cremos no Teu poder para curar. Te agradecemos por essa palavra e por mais esse tempo de aula. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.